Bom, com alegria nós estamos para fazer o nosso Palavra de Fé no canal 10. E agradeço muito a Deus, ao Edner e outras pessoas a oportunidade que eu tenho de estar aqui fazendo essa pequena meditação na Palavra de Deus. A Palavra de Fé significa que ela é baseada na Bíblia. Eu creio na Bíblia e eu preciso falar dela, porque palavra de fé significa que eu tenho fé, eu confio em alguém, e esse alguém é Jesus. Eu quero ler um versículo e fazer uma breve, pequena meditação. Está em Eclesiastes, no capítulo 8, é o versículo número 11. Eclesiastes 8:11. Eu vou ler, com licença eu vou ler. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Percebeu o que ele está dizendo? Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos homens, ou dos filhos dos homens, está inteiramente disposto à prática do mal. Porque as pessoas acreditam que o que aqui se faz, aqui se paga. E isso não é uma verdade. É uma meia verdade? Sim, mas não é uma inteira verdade. Uma meia verdade. As coisas que se fazem aqui começam a ser pagas aqui, mas o pagamento será feito no dia do juízo final. Eu quero ler um outro texto que eu acho que dá luz ao que nós estamos falando, que está na segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Porque isso é um assunto que, de fato, isso é um assunto que interessa a todo mundo. Porque era de se esperar, tipo assim, um ladrão de Brasília, né? Que hoje que se fala muito nisso, ladrão de Brasília, era para ele morrer na esquina, trucidado, né? Era para a casa dele ir abaixo assim, rapidão, e não vai, ele vai bem, está tudo bem, ele está passeando, está gozando a vida, e todo mundo fica assim, falando, mas como, esse cara não paga? Acho que o crime compensa, Veja aí, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, ele diz as seguintes palavras. Vou ler esse texto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Tem gente que diz, mas que é isso? Deus não faz justiça? Olha aí. Então Pedro diz, Deus não está retardando a sua promessa como tem gente falando. E outra coisa, a promessa envolve muitas coisas. Por exemplo, a volta de Jesus. Fazem 2000 anos que ela foi prometida e até hoje ele não voltou. Então Pedro diz, não é que Deus esteja retardando a sua promessa. Pelo contrário, está no versículo 9. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Essa que é a vontade de Deus. Então, ele não executa a justiça rapidão, porque ele quer que todos se arrependam. Deus não tem prazer na morte de ninguém, nem do pior, nem do ímpio. Deus não tem prazer que alguém vá para o inferno. Isso não traz prazer para Deus. O prazer de Deus está na sua conversão. Quando você recebe Jesus, quando você se torna salvo, quando você se torna filho de Deus, então Deus tem prazer nisso. Mas Deus não tem prazer na punição do ímpio lá para o inferno. Isso não traz prazer para Deus.
Você diz, e por que Deus não faz diferente? Porque Ele enviou a sua palavra, porque Ele enviou o seu Filho que morreu por nós, porque Ele fez de tudo por nós. Ele mandou profetas avisando, Ele mandou gente para falar, Ele mandou pregadores. Ele fez você pensante. Ele fez você a imagem e semelhança dEle. Você se parece com Deus. Você tem no coração a ideia de Deus. Você tem o desejo, a necessidade de ter Deus. Você pode negar Deus, você pode ser um ateu, mas você acaba tendo uma religião que chama ateísmo, porque não tem como viver sem algum ismo. Eu tenho cristianismo. Não tem como viver sem algum ismo. Que seja o ateísmo, que seja o politeísmo, mas alguém tem que ter algum ismo na sua vida, nesse sentido, porque é necessário. Então, nessa palavra de fé, eu quero ler de novo o Eclesiastes 8:11, para que a gente compreenda por que Deus está retardando. Parece que Deus está deixando para amanhã, e Ele não pune nunca, Ele não pune nunca. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Eclesiastes 8:11. Eu vi, tá tudo bem, o cara roubou tanto, eu também vou roubar. Deu certo para ele. Está vendendo droga, está se dando bem, deu certo para ele, eu vou vender também. Então, aí está trabalhando, mas ele leva as coisas no bolso, escondido e tal, está dando certo para ele, eu vou fazer também. Então, a gente começa a imitar o mal, porque parece que está dando certo. Ele diz isso aqui, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal, porque não viu a punição. Agora, se tivesse visto, caiu um raio na cabeça dele, um raio na cabeça do outro, o outro desmontou e morreu e derreteu, aí ele fica com medo. Mas Deus não vai fazer isso. Deus não vai fazer isso, não pretende fazer isso. E eu digo, e Deus tentou fazer isso, mas não adiantou, porque Ele mandou o dilúvio. Era assim, mas não adiantou. Não adiantou nada, na verdade, nada. Deus mandou o seu povo para o exílio. Na Babilônia foram 70 anos. Na Assíria eles foram assimilados pela Assíria. Não adiantou. Não mudou nada. Somente no dia do juízo final essas coisas chegarão ao fim. Somente quando no Apocalipse 21 ele diz, eu vi, João fala, eu vi novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Eu vi. E eu escutei as vozes, quando ele dizia, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E João diz, eu vi. Mas ainda não aconteceu, querido. Vai acontecer. Eu quero encerrar a nossa meditação de hoje dizendo o seguinte, que Deus não vai punir as pessoas como bode expiatório para os outros estarem observando e se emendarem. Deus quer que você escute a palavra dele. Deus quer que eu escute e obedeça o que ele falou, por amor. Não é pela obrigação, não é pelo medo da polícia, não é pelo medo da prisão, não é pelo medo da cadeira elétrica, não é pelo medo de um tiro. Não, é pelo amor. Por isso que se torna difícil. Você já observou que seu filho não quer te obedecer por amor? Já observou isso? Sua filha não quer te obedecer por amor? Mas atrás do drogado ele vai, atrás do traficante ele vai. Você já observou isso? Pois é. Deus é Pai. E quando o filho pródigo diz, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, diz, e Deus e Ele lhe repartiu os haveres. E permitiu que ele fosse, gastasse tudo com prostituta, se arrebentasse, se acabasse, e ainda estava aqui de braços abertos. Quando o filho voltou, ele correu e o abraçou e o beijou, e lhe deu sandálias, e lhe deu um anel, e lhe fez um churrasco, e o recebeu
com amor, porque ele voltou. Volte-se para Jesus. Essa é a única solução. Você não verá os ímpios sendo punidos. Toda punição é pequena demais. Aguarde em Deus, que Deus sabe. Ele diz: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei. Não cabe a mim fazer justiça com as próprias mãos. O Senhor é o meu defensor. O Senhor é a minha justiça. Descanse nele. Uma coisa eu te digo: entrega o coração a Jesus, e você então será eternamente salvo. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe Fernandópolis, em nome de Jesus.